Olá, amigos da Educa Web Radio, professor Rodrigo Prando, e essa semana termina uma sexta-feira, hoje 25 de abril de 2025, termina uma semana em que a gente tem uma notícia, na verdade na madrugada dessa sexta-feira, às 4 horas da manhã, foi preso o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello foi preso por corrupção, acusado, né, e julgado já, enfim, uma decisão para ser cumprida imediatamente do ministro Alexandre de Moraes por conta de corrupção, né, 20 milhões de reais, e Collor então se encontra em Maceió, já num presídio, numa cela especial, em dependências especiais do presídio, um presídio que, segundo dizem, é superlotado. Nessa sexta-feira eu concedi 3 ou 4 entrevistas, não me lembro, para distintos canais ou portais de internet, enfim. E eu fiquei sabendo, na verdade, Collor está com 75 anos, isso eu sabia, mas eu não sabia que foi pedido pela defesa do ex-presidente que ele não fosse transferido para Brasília por questões de saúde, que Collor, aos 75 anos, sofre de transtorno bipolar, de apneia do sono e mal de Parkinson. Tá? Fernando Collor, para quem não sabe, os mais jovens, né? Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito na redemocratização. Então, em 1989, houve uma eleição presidencial, um segundo turno entre Collor e Lula, e o Collor saiu vitorioso. Collor foi se apresentando àquela época à sociedade, e eu falo porque estudei, porque na verdade eu tinha 11 anos em 1989, o Collor se apresentou como um jovem vigoroso, capaz, caçador de marajás, ou seja, ele tinha a sua plataforma como alguém que ia moralizar a vida pública. Os marajás eram funcionários públicos que recebiam grandes salários e que não trabalhavam, enfim, então como um grande moralizador. Então Collor inicia o seu governo, um governo que, segundo ele, à época, teria uma ideia de modernização da sociedade, da economia brasileira. O Collor afirmou naquela época que os nossos carros eram carroças. Collor sempre gostou de carros importados, sua família sempre foi muito rica, né? Uma família de empresários riquíssimos, né? E o Collor, então, começou a sua vida política e chegou à presidência da República tendo sempre muito poder, né? A política brasileira, ela é muito característica de um poder do tipo tradicional. O poder tradicional, na definição weberiana do Max Weber, é um poder que ele é patriarcal, ele é patrimonial e gerontocrático. Então é o poder masculino daquele que tem patrimônio, bens móveis e imóveis, e gerontocrático porque é o poder dos mais velhos. Então Collor chega relativamente novo à presidência da República e nessa questão da modernização ele abre a economia brasileira, produtos importados começam a chegar, só que Collor tem um grande problema, como outros também tiveram, existe a hiperinflação. Não é? Então, após o regime militar, o Brasil entra numa situação em que a economia vivencia uma hiperinflação, o que significa que o salário do trabalhador ele é corroído cotidianamente. O salário perdia o seu poder de compra muito rapidamente. Eu me lembro que íamos ao supermercado, a gente tinha que comprar muita coisa, estocar, porque no outro dia o salário já era menor e os preços aumentavam. Às vezes a gente estava comprando, os preços aumentavam 2 vezes no mesmo momento de compra, né? E o Collor tentou então um plano econômico, entre os planos, as ideias que ele teve, um plano econômico que chamou muito a atenção, que foi com a ministra Zélia Cardoso de Mello. Qual era a ideia? De se confiscar as poupanças, né, os ativos dos brasileiros e devolver depois de um tempo. Mas isso causou pânico, não raro, suicídios entre as pessoas, aquilo que o velho Durkheim, o Emile Durkheim, né, um dos pais da sociologia, chamava de suicídio anômico, quando a sociedade sai de sua situação de normalidade. Então crises econômicas levam a esse tipo de aumento do número de suicídios. Então Collor, na verdade, produziu uma situação muito ruim. E logo na sequência, Collor foi denunciado por corrupção. Veio à tona um personagem chamado PC Farias, que foi o tesoureiro
da campanha do Collor e que continuava intermediando negociações ilegais escusas, e essa denúncia da presença do PC Farias, de que ele pagava as contas da chamada Casa da DIN da época, onde o Collor morava, sempre gostou de Lamborghinis, Rolls Royce, carros caríssimos, né? E que Collor pagava as contas com dinheiro que havia sobrado, com sobras de campanha, além de outras coisas que o PC Farias intermediava. Então o Collor começou a sofrer um processo de impeachment, e enquanto o processo de impeachment avançou, o Collor, para não ser impedido, ou portanto sofrer o processo de impeachment, ele renuncia. Então ele renuncia, perde os direitos políticos e torna-se o primeiro presidente eleito, né, no regime democrático após os 21 anos de ditadura militar, mas o primeiro também que sofre o processo de impeachment, que não chega a seu termo porque ele renuncia. Então este Collor hoje é o Collor que está preso de uma denúncia que teve origem na Operação Lava Jato. Uma coisa que eu me pergunto aqui, porque a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem cancelado delações, provas e prisões, né, enfim, de figuras que foram pegas na Operação Lava Jato. E agora Collor, né, por decisão do ministro Alexandre de Moraes e confirmação dos outros ministros, o ministro Gilmar Mendes pediu que o julgamento saísse do plenário virtual e fosse feito presencialmente, mas a prisão está mantida de Fernando Collor de Mello, não é? Que desde 1989 esteve presente na cena política brasileira, não tanto no plano nacional, depois que saiu da presidência, mas ainda com muita força no âmbito regional. Tem uma questão que talvez muitos não saibam, mas o pai do Collor, Arnon, ele foi um político que no dia que discursava na tribuna, ele sacou um revólver e tentou matar um desafeto político, só que ele errou os tiros e matou um colega político com 3 tiros. E por incrível que pareça, o pai do Collor não perdeu o mandato e não foi condenado, porque o crime foi um crime considerado ali algo que inesperado, né? Não era o desejo dele matar aquela pessoa que morreu, mas o outro. Então ele não perdeu nem o mandato e nem foi punido pelo crime. Umas coisas, umas jabuticabas, né, do mundo jurídico brasileiro. Então esses dias que correm, a gente tem então a notícia da prisão do Collor e obviamente que os memes nas redes sociais já começaram inclusive durante a madrugada a pulular, dizendo o seguinte: bom, Alexandre de Moraes já mandou prender um ex-presidente, agora tem o Bolsonaro, que é réu no processo de golpe de Estado, entre outras variações dos crimes que são imputados ao ex-presidente que será julgado. Inclusive o próprio filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, veio a público agora dizendo que este é o tratamento que Alexandre de Moraes dispensará ao pai dele, não é? Então assim, eu sempre lembro nas minhas entrevistas, nas minhas lives, que justiça é diferente de vingança e que todos que são acusados, que são réus e que são julgados têm direito ao julgamento, ao contraditório, ao devido processo legal. Isso faz parte do Estado democrático de direito, isso é aquilo que todo mundo espera. Não espera isso aqueles que desejam suplantar, derrubar, acabar com o Estado democrático de direito, acabar com a democracia. No mais, aqueles que são democratas têm que entender que justiça não é vingança, não é? E agora a gente segue e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos na vida do Collor, e eu volto aqui inclusive para falar da vida de Jair Bolsonaro, né, da vida no sentido de trajetória política, né? Eu não faço uma discussão da vida afetiva pessoal, não é nada disso, mas da trajetória política e do impacto que a liderança do Bolsonaro tem no meio político brasileiro, né, na cultura política brasileira. Para todos, um forte, cordial abraço e meu desejo de um excelente final de semana. Embora eu não saiba quando esse vídeo vai ao ar, provavelmente depois do final de semana, o que é justificável, porque todos nós somos professores e trabalhamos aqui na rádio com os vídeos voluntariamente, mas fica o meu abraço e o desejo de bons dias para todos vocês. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.